Agora, gente, dando continuidade à nossa aula de epidemiologia descritiva, nós vamos entrar nas variáveis relacionadas ao lugar, ok? Então, a eleição de variáveis espaciais depende do conceito de espaço utilizado. Ela pode ser estritamente vinculada ao ambiente físico, exemplo, aquela doença ocorre em tal município, ou elas também podem refletir a realidade social de determinado lugar. A gente sabe, e já vimos, vocês já discutiram na disciplina de território que vocês tiveram, que o espaço ele é socialmente construído, né? Mas eu posso apenas falar de doença ligada acontece em tal município e não pegar nenhuma variável social ali. Mas estou aqui dizendo que pode acontecer isso, ok? Então, considerações gerais. De acordo com Barcelos e colaboradores em 2002, eles falaram que se a doença é uma manifestação do indivíduo, a situação de saúde é uma manifestação do lugar. Vamos dar uma olhada nessas duas figuras, e aí eu coloquei as referências aqui, ok, para vocês. Aqui à esquerda nós temos o mapa de risco da dengue, certo? Fonte do Ministério da Saúde. Não sei que parâmetros eles usaram, mas as áreas em vermelho apresentam risco muito alto, em laranja alto, em verde moderado e em verde água baixo. Já esse mapa aqui à direita, tirado daqui desse site, ele mostra o seguinte, o índice de Gini, que representa o quê? Desigualdades sociais. Aí veja, esses dois mapas pertencem a estudos diferentes, sites diferentes, mas o que é que a gente consegue observar? Você consegue observar um padrão? E essa é a principal pergunta de uma análise espacial. Existe um padrão aí? Vamos lá, dá uma olhada. Olha só. Se eu passar uma reta e partir o país no meio, em parte norte e sul, o que acontece? Coincidentemente ou não, claro que não é coincidência, onde tem o pior índice de Gini, os piores índices, é onde tem o maior risco de dengue. Olha só que coisa interessantíssima, certo? Esses estudos não são do mesmo lugar, ok? E aí vamos entrar agora nos tipos de variáveis relacionadas ao lugar. Que variáveis a gente tem? Que aspecto do espaço eu vou escolher como variável independente? Assim, eu quero estudar o quê? Onde é? Em que lugar? Qual é o lugar? Qual é o recorte espacial que eu quero dar para mim, para o meu estudo? Eu posso querer estudar o mundo. Então, seriam as variáveis geopolíticas, né? Que elas permitem verificar a diferença da distribuição de doenças e agravos entre, por exemplo, países emergentes e ricos e países filiados ou não à ONU e etc. Certo? Aqui nós temos também o índice de Gini, mostrando que os países em verde têm os menores índices, ok? Os locais onde tem mais igualdade, certo? Posso também utilizar variáveis político-administrativas, que são as divisões em estados, municípios, bairros, setor censitário e etc. Aqui nós temos a distribuição de homicídios no Brasil, muito provavelmente por setor censitário. Tá ruim a figura, mas aqui dá para vocês verem que de 2005 a 2015 houve um aumento, né, da distribuição de homicídios no Brasil. Variáveis geográficas, e aí vamos entrar em conceito de espaço geográfico, é a porção da superfície, solo, clima, fauna, flora, águas correntes, estanques, etc., modificadas ou não por um tecido populacional socialmente estruturado, acrescida dos resultados objetivos de intervenção do ser humano no decurso da história. E aí é onde a gente entra naquele conceito complexo de território. Beleza? Então, o ambiente externo, que é onde a pessoa está localizada, ele é dotado de características próprias. Essas características podem ou não ser modificadas pelo ser humano, ok? E aí a gente tem variáveis ambientais e populacionais ligadas ao espaço geográfico, beleza? Exemplo, raça, certo? A gente pode querer saber a distribuição racial no Brasil.
tirei esse mapa aqui dessa referência. E aí nós vemos o seguinte, que onde está verde é onde a gente tem pardos. Vou falar dos que mais aparecem, são os pardos e os brancos, né? O branco é onde está de azul. Veja a região sul do país, como ela tem mais branco do que a região norte. Então, aqui a gente fala de espaço, mas já fala de raça. Raça no espaço, certo? Então, esse contexto aí, ele é bem mais complexo do que eu apenas dizer existe uma doença em tal município. Concordam? Renda per capita é outra variável que também fala muito da complexidade espacial. E aqui nós temos a renda per capita no Brasil em 2014. As menores rendas estão na região norte, as maiores na região sul. Sempre tem essa questão norte e sul no país, né? Por mais que a gente pegue estudos totalmente diferentes, certo? Outra coisa aqui, índice de desenvolvimento humano, é outra coisa que está muito ligada à complexidade do território. Olha só, os piores IDHs onde estão? No norte, tá vendo? Enquanto que os melhores estão no sul. Isso tudo a análise espacial me permite ver. E aí é uma discussão bem mais complexa do que eu apenas ligar uma doença a determinado lugar. Ok? E aí, para finalizar, nós temos as variáveis relacionadas à pessoa. As variáveis relacionadas com a pessoa em si independem do tempo e do espaço. Porém, quem já viu um ser humano sem estar localizado em algum lugar e em algum momento? Não existe, né? Então, são variáveis geográficas também, ok? Variáveis ligadas à pessoa é o seguinte: quais são as variáveis que têm importância epidemiológica? Gerais: sexo e idade, familiares, estado civil, ordem de nascimento, etc. Características étnicas: raça, cultura, religião, nível socioeconômico, ocupação, nível de instrução e etc. E por aí vai. Essas são as variáveis ligadas à pessoa de importância epidemiológica. E aí vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho o seguinte: as doenças que mais matam portugueses. Esse mapa aqui é de Portugal, tirei desse site aqui. Em função da idade. Idade é uma variável, uma característica geral ligada à pessoa, certo? O que é que a gente pode ver? Que aqui já, veja só a diferença. Aqui eu tenho idade, não tenho mais tempo. Tempo era meu outro variável de análise da tríade epidemiológica. A gente vê, aqui é um gráfico de área também, vemos o seguinte, que quanto mais velho, mais idoso eu vou ficando, mais doenças do aparelho circulatório, por exemplo, vão surgindo. Enquanto que, quanto mais jovem a gente tem, por exemplo, vamos pegar esse aqui, temos tumores malignos, aqui sim, em Portugal, mas vamos ver aqui. Lesões e envenenamento, olha só o que é que mata jovem, de 15 a 24 anos, tá vendo? Então, é um exemplo aqui de variável ligada à pessoa, ok? Outro exemplo aqui, esse eu não peguei referência, vamos lá. Doenças cardiovasculares por ano, doenças respiratórias por ano, sexo, olha aqui, eu peguei a variável sexo, ano e sexo masculino e feminino. Ano, sexo masculino e feminino e taxa de internação por doenças respiratórias é bem parecido, sendo que um pouquinho maior no masculino. Neoplasias, com o passar do tempo, também bem parecido, mas aqui ainda um pouquinho maior no feminino. E aqui já bem diferente a diabetes, com o passar do tempo, as mulheres foram adoecendo mais de diabetes do que homens. Então, são esses exemplos de variáveis ligadas à pessoa, certo? Aqui estamos usando sexo, aqui usando idade. E aqui vamos ver o seguinte, escolaridade, que é uma variável um pouco mais distal, mas também está ligada à pessoa. Vamos ver a escolaridade e o tabagismo, prevalência de fumantes atuais segundo região e escolaridade. Vamos pegar aqui como exemplo a região Nordeste. A gente vê
que a prevalência maior de fumo na região Nordeste, ela foi maior de 0 a 8 anos, 14,1. Não, fumantes atuais. Então, vamos lá. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. O que a gente pode ver aqui no geral é que ela está caindo. De 0 a 8 anos, estou impressionada com isso aqui. Há anos de escolaridade, desculpem. Então, é o seguinte, o que é que a gente pode ver aqui? Com o passar do tempo, o que é que acontece? Quanto menor a escolaridade, maior a prevalência de fumo, beleza? Olha só, as pessoas que têm, isso varia de acordo com as regiões, tá vendo? Na Nordeste é a que teve essa diferença mais pronunciada. 12 anos ou mais de escolaridade tem uma relação direta que não foi comprovada com a gente está apenas vendo, certo? Ela não teve, a gente não fez um estudo estatístico com testes para mostrar, mas dá para ver claramente que quanto mais estudo, menos eu fumo. Concordam? Aqui nós temos coeficiente de mortalidade por causas externas na faixa etária. Vamos pegar de 0 a 24 anos, segundo o sexo. Mortalidade por causa externa. Quando é que ela é maior? E sim, é faixa etária e também sexo. Olha só o sexo masculino, como ele é muito mais pronunciado do que o sexo feminino. Olha aí a importância de uma variável ligada à pessoa, mostrando grande diferença em determinada doença. E por aí, gente, por aqui vamos ficando com nossa aula de hoje, certo? E era o que eu tinha para falar, a priori, sobre método epidemiológico. Que vocês lembrem da tríade epidemiológica, tempo, lugar, pessoa e da sua importância tanto para a pesquisa quanto para os serviços de saúde.